parabéns novamente, né, a todas as empresas premiadas. Agora eu vou convidar essas empresas premiadas do Top 4 para participar da gente de um painel sobre essas melhores práticas. Então, seja muito bem-vinda, Daniela Matos Faria, gerente executiva da Universidade de Poços, João Vito, Head de People e Cultura, Melina Lessa, SAP Internship Experience Program Lead e Andriele Queiroz, gerente de Gente e Cultura da Ariari. Já podem ligar as câmeras e os microfones. Vou aproveitar, enquanto isso, a responder a Diana Cortez, que perguntou quantas empresas participaram do BI no Brasil e qual foi o número total de estagiários envolvidos, né? A gente tem participação de 50 empresas e mais de 2.700 estagiários envolvidos. Já temos todos aqui. Então, sejam muito bem-vindos a esse espaço, né? Como a gente comentou desde o início, falando sobre a agenda. Essas pessoas incríveis estão aqui para ensinar um pouquinho mais para a gente, compartilhar as suas experiências, quais foram as melhores práticas que fizeram com que eles chegassem a essas 4 primeiras posições, né? Então, como vocês estão, como vocês chegam para esse espaço, uma alegria, uma honra enorme compartilhar o espaço desse painel com vocês. Oi, muito bom dia, obrigada aí pela recepção. Daqui a gente chega feliz aí com esse primeiro lugar. Acho que quando a gente está numa área de educação, né, o principal resultado é isso, quando as próprias pessoas que estão no projeto para o qual a gente desenha conseguem entender e absorver e receber todo esse benefício. Então, chego aqui muito feliz aí para compartilhar boas práticas com tantas boas empresas e parceiras de áreas, né? A gente tem sempre o que aprender, mais do que ensinar, acho que a gente tem sempre o que aprender, né, nessas conversas. Bom dia, pessoal. Muito feliz de participar desse painel, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Evo. Acho que o reconhecimento ele é sempre bem-vindo, principalmente quando ele reflete, né, boas práticas e um bom trabalho que tem sendo desenvolvido. A gente não trabalha por prêmios, mas quando ele vem, dá aquele aquecimento no coração e vontade de fazer ainda melhor. Então, estou muito animado aí para compartilhar um pouco do que a gente tem vivenciado na Evo. Oi, pessoal, bom dia. Acho que não vou ser diferente do que os colegas que já falaram, acho que a gente está aqui para celebrar, mas acho que muito mais do que o nosso resultado é a gente saber que a gente está atingindo de alguma forma essa nova geração, esses novos talentos que são a futura força de trabalho no mercado, né? E estamos aí com práticas ótimas que estamos preparando excelentes profissionais que eles possam se desenvolver. Então, acho que é isso que a gente tem que estar comemorando hoje aqui, com certeza. Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Andriele, né? Eu sou da Ariari. Acho que o João Vitor colocou muito bem, né? Assim, a gente não tem foco em prêmios, mas quando ele vem é um sinal de que nós estamos no caminho certo, né? O nosso foco sempre vai ser dar o nosso melhor, né? Para contribuir com o crescimento, com a evolução das pessoas. Eu acho que, claro, que toda empresa tem os seus objetivos, né, enquanto negócio, mas essa relação, né, Andriele, acho que para mim você ficou muda, não sei se para todo mundo. Do prêmio, né, da BI, e ele traduz muito do que nós fizemos aí. Perfeito. Então, já sem mais delongas, né, a gente começa as perguntinhas que preparamos para vocês responderem. Vocês seguiram a ordem do ranking, né? Vou seguir essa ordem também, então, para fazer a primeira pergunta e depois disso a gente vai revirando, né? Mas a primeira pergunta é justamente, quais são, na opinião de vocês, os principais fatores e práticas que levaram vocês a ocupar esses primeiros lugares do ranking BI, né? Contem um pouquinho para a gente quais foram as iniciativas que vocês realizaram com foco na experiência dos estagiários de vocês, por favor. Dani.
Então, bora lá. Quando a gente olha lá os critérios, né, de avaliação dos estagiários, o nosso critério que mais com a nota foi a parte de desenvolvimento. E eu acho que o segredo, no segredo não, né, mas o que a gente conseguiu aqui experienciar foi trazer o blend educacional para esse processo. Então, a gente fez uma etapa bastante forte e imersiva de conhecimento técnico para eles, quase que dedicada no início do programa de estágio deles, então eles puderam ficar em imersão técnica durante um período dedicado a esse estudo mais autodirigido, e depois eles puderam pegar tudo isso e aplicar em processos práticos durante a jornada de aprendizado ali no on the job. Então, acho que muito do que funcionou para essa galera que está vindo num resultado bem legal para a gente, que é onde a gente gostaria de chegar, que é uma alta taxa de efetivação, foi culminar um pouco desse conhecimento teórico, né, dessa aprendizagem formal no início do programa, e depois experienciar um pouco dessa jornada, trazendo os aprendizados para a prática. É claro que isso a gente está falando de tech, então é um pouco mais ordenado, eu brinco, né? A gente consegue aprender e depois aplicar e ser orientado. Então, acho que esse foi um pouco um modelo de sucesso que funcionou para essa turma, e combinado com isso, a jornada de capacitação, eu brinco para a vida real, né? Porque eles vão enfrentar de desafios, para os desafios de skills, para os desafios de modelo mental, para os desafios de modelo de trabalho que a gente tem agora, com as multigerações, né? A gente tem que lidar, eles estão chegando no mercado de trabalho muito diferente daquele que a gente chegou, eu brinco, graças a Deus, mas temos outros desafios e a gente também precisa olhar para esses outros desafios. Então, combinar um pouco do conhecimento técnico, a prática desse conhecimento e uma jornada que durante o crescimento e evolução deles pudesse sustentar, né, aqueles pontos de desenvolvimento que eu brinco que ninguém conta, né, o segredo da receita antes de chegar, só vivendo ali no dia a dia a gente consegue perceber. Levou a gente nesse lugar de satisfação dos nossos estagiários para a jornada de capacitação. Então, eu gosto de combinar isso e um trabalho mais forte com gestores. Eu sempre acho que aqui tem uma alavanca importante, né? Os programas de entrada, de uma maneira geral, eles trazem essa possibilidade do desenvolvimento combinado de duas camadas, né? De quem está no programa e de quem está gerindo essas pessoas, porque é uma responsabilidade que, em liderança, a gente precisa, às vezes, alertar, né? Envolver o outro. Então, a gente trabalha junto com os gestores aí sempre alertar, olha, tem esse papel, é importante. Então, se eu pudesse elencar, acho que 3, 4 pontos, eu traria esses para a nossa conversa. Perfeito, João, o que você complementa? O relato da Dani, acho que o principal complemento que a Evo traria é entender qual é o momento de mercado que a gente vivencia e como que esses estagiários aplicam dentro disso, né? A Dani colocou muito bem, está vivenciando um mercado completamente diferente do que se vivenciava. Acho que não precisa nem falar de gerações, né? A gente pode falar de períodos. Antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha uma experiência de trabalho, uma experiência de estágio completamente diferente, a gente tinha demandas de talentos completamente diferentes. Então, entender que a gente está vivenciando esse novo, né, o novo normal, a indústria 4.0 e todos os fenômenos que são acompanhados disso, que a gente acabe moldando um pouco as nossas práticas. Eu acho que quando a gente entende isso, o primeiro ponto da Evo é incentivar o crescimento desses estágios, entendendo que eles são parte essencial do novo momento que a empresa vivencia, né? Então, essas pessoas, elas mais do que nunca estão antenadas de tudo que está acontecendo. Existem prós e contras de tudo, né? Então, o efeito TikTok, por exemplo, que você até tinha falado antes, Alana, são pessoas que estão no mundo real, né? Eles estão aí trazendo de fora experiências que às vezes dentro da organização a gente ainda não tinha. Então, quando a gente traz essas pessoas para dentro para além de todas as práticas de incentivo ao aprendizado, ao crescimento, a gente coloca essas pessoas em ambientes desafiadores, entendendo que elas não são diferentes de qualquer outro colaborador, né? Então, quando você entra como estagiário, você não entra como estagiário, esquece esse nome, ele fica só dentro de um registro, né? Você entra como um colaborador a Evo, como uma Ever mesmo, para viver todos os desafios e, mais do que isso, para trazer os desafios que a gente ainda não sabe que precisa passar por, né? Então, eles são grandes porta-vozes, assim, do mundo externo, e quando eles entram aqui, eles têm a responsabilidade também de fazer com que a empresa seja moldada para e por esses eventos externos que a gente acaba deixando escapar de vez em quando. Perfeito, muito obrigada, João. Melina.
Quando a gente fala que na SAP, a gente tem 2 grandes programas de estágio que norteiam, talvez, esse guia no processo da carreira deles, né? A gente tem o programa IXP, que é o Internship Experience Program, que é o que eu lidero, onde eles ficam uns 2 anos na mesma área, onde eles se desenvolvem, onde eles recebem a capacitação e o treinamento para desenvolver aquela função, exatamente como o João colocou, sem diferenciação nenhuma por um funcionário efetivo para o estagiário. Ele está ali, sim. A diferença dele é que ele está no processo de aprendizagem e que ele está ali realmente para aprender, né? E a gente tem o Program, que é outro programa de estágio, que também dá a possibilidade de a cada 8 meses, durante os 2 anos de período, eles conhecerem novas áreas. Cada um com as suas características, cada um com as suas capacidades, cada um, no final, tendo o mesmo objetivo, que é a gente reter esse talento da empresa. Então, acho que isso é algo que, com certeza, brilha pelas oportunidades que eles têm dentro da empresa como um todo, assim. Mas, sem dúvida, a gente gosta de falar exatamente que os donos das carreiras são eles, né? Uma rede de suporte aqui dentro, que é o programa de estágio que eles estão inseridos, que é o gerente local da área dele, que é o buddy, o mentor que é assignado para ensinar processos locais, e a comunidade de estagiários que convive juntas e é uma troca, né? Óbvio, a gente passou por diversos aprendizados, a gente teve que reconstruir esse senso de pertencimento, principalmente em função da pandemia, né? Trazer essa galera de volta e ter a feição de vamos estar junto nessa, a gente está batalhando pelo mesmo objetivo e lá no final a gente está aqui porque a gente tem esse suporte. Então, eles são, de fato, os donos dessa carreira dele, e essa autonomia, essa liberdade, a política portas abertas que a SAP tem, com certeza é um highlight importante para dizer que o processo de desenvolvimento é também decisão deles. Perfeito, muito bom. Para encerrar um pouquinho essa pergunta, então, né, e passar para o próximo tópico, André, Naliari. Isso, aqui na Liari, né, acho que vai talvez um complemento do que a Melina falou. Aqui também a gente, né, gosta de dizer para os estagiários que a carreira é deles, né? Até a gente não usa, né, a expressão mais plano de carreira, a gente usa trilha de carreira, porque eles têm que se sentir responsáveis, né? Muitas vezes aí em entrevistas, né, a gente escuta dos candidatos, seja o estagiário ou seja pessoas que estão aí já no início de carreira, né, já como analistas, né? A empresa tem um plano de carreiras estruturado, o plano de carreira é seu, né? É você que tem que fazer. Eu, né, sou uma prova viva, né, de que a gente tem possibilidades, né? É um termo usado em startups, que é pivotar as carreiras. Então, assim, se eu atuo em uma área hoje e eu tenho intenção de migrar de área, né? Quero seguir uma carreira em uma área de conhecimento diferente, e eu tenho skills que, se desenvolvidas, eu consigo chegar lá, então vamos, né? E as empresas têm que olhar muito para essa perspectiva, né? A gente tem esse acesso dos jovens talentos, muitas vezes por meio do estágio, mas a empresa não pode engessar o processo de crescimento. As pessoas, porque nesse percurso, a gente perde muitas pessoas, às vezes por colocar um caminho rígido, que a pessoa tem que sair daqui e ir para lá. E eu acho que o sucesso, né, dessas iniciativas de oportunizar essas primeiras experiências profissionais é exatamente nessa cocriação, né? Essa geração, ela gosta muito disso e eles conseguem fazer isso de uma forma, obviamente, né, que a empresa tem que dar ali o suporte, ajudar nessa condução, mas eles veem com muito valor essa possibilidade de flexibilização das carreiras, né? Eu falei que eu sou uma prova de vida disso. Eu sou arquiteta de formação, depois eu fui para a área de processos de negócio, fui para estratégia, e hoje, né, claro que eu tive que buscar conhecimento a nível de pós-graduação, né? Foi uma jornada que eu considero muito exitosa, eu sou muito feliz pela carreira que tenho, mas de muito esforço, de muito comprometimento com o meu desenvolvimento. Então, a gente chega onde a gente quer chegar, né? Basta a gente querer, mas as empresas também têm que possibilitar isso, e não engessar estradas prontas para que esses estagiários sigam.
Muitas empresas aqui são de tecnologia, né? Então todo mundo sentiu o desafio da busca, né, por profissionais de tecnologia. O mercado ficou extremamente aquecido. Aqui a gente fez um programa chamado Protocolo Bicicleta com Rodinhas, né, que foi um programa de formação de jovens talentos, né, de estagiários, que nunca estavam ali no início da faculdade, né, e aí eles ficaram 3 meses só em um processo de imersão e depois, né, eles foram internalizados para a prática ali nas fábricas de software que a gente tem aqui, e foi um processo muito positivo, não só para esses jovens, mas para a própria organização, né? Então, é muito bom essa possibilidade de receber essa geração nova, né, viabilizando essa possibilidade deles construírem a trilha deles, né, deles evoluírem conforme o anseio deles, né, a expectativa deles enquanto carreira. Perfeito. Muito obrigada, Michele. Então, revisando um pouquinho o que a gente comentou aqui, né? Então, com a TOTUS, a Dani respondeu sobre essa aprendizagem e desenvolvimento não só no âmbito teórico, tradicional, mas também na prática. Aí eu complementou sobre incentivar o crescimento, entendendo que os estagiários são partes essenciais para o contexto da empresa e que estagiário é só um nome lá no registro, e dentro eles são colaboradores, são enablers. A Melida complementou sobre a SAP que eles são os próprios donos das carreiras deles, então essa política de portas abertas foi muito importante também para esse resultado até aqui. E a Andrelli comentou que na Linhari é uma trilha de carreira. Eles consideram que um plano talvez não seja a melhor maneira de se dizer, porque eles são responsáveis por esse ato de trilhar os caminhos a partir de uma cooperação dessa trilha de carreira, através da orientação dos seus líderes, dos gestores em geral, mas que eles são responsáveis por trilhar e alcançar esse caminho que eles querem chegar no final, né? A gente teve também uma pergunta da Priscila relacionada à fala do Dani da TOTUS, como acompanha essa aplicação do conteúdo teórico e na prática. A Dani já respondeu ali no chat. E temos também agora, né, uma pergunta intermediária sobre, além dessas trilhas de aprendizagem e aplicação prática, se vocês utilizam alguma outra estratégia para reter esses profissionais, se usam alguma regressão salarial ao longo do programa ou não, fiquem livres para comentar antes da gente passar, né, já para a próxima pergunta. Eu queria até, Alana, se você me permite, né, responder um pouco aí dessa pergunta, que é uma variável, ao meu ver, muito importante, né, nessa jornada inicial da carreira, né, que ela trouxe aqui a questão da retenção dos talentos, né, se ela é feita por meio de uma progressão salarial, algo nesse sentido, né. Uma das coisas que a gente tenta trabalhar, né, nos estagiários e também nos jovens talentos, que estão ali no começo, né, é que no início de carreira, e esse recado ele tem sido bem transmitido, não é sobre salários, é sobre aprendizado, né? Eu falo para o meu time e para todo mundo aqui, no início da carreira estejam empresas que possibilitam aprendizado, né? Salário é consequência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para nesse início de carreira nós, enquanto empresas, não nos posicionarmos, né, de uma forma que esse jovem, né, esse talento que está entrando no mercado de trabalho, ele se oriente por salário. Gente, é ótimo ganhar bem, isso aí eu não questiono, mas quem está começando, né, muitas vezes você tem empresas que não te abrem espaços para aprender. Você chega, para o meu time eu falo, todos os dias que vocês virem para cá, vocês têm que aprender alguma coisa, né? Se vocês saírem de um dia de trabalho sem ter aprendido nada, isso é muito ruim, né? Então, assim, no início da carreira da gente, a gente tem que valorizar empresas que vão possibilitar crescimento,
aprendizado, que as pessoas vão ensinar coisas novas para a gente tem possibilidade de expor as nossas ideias, e como eu falei, o salário é consequência. Então, assim, talvez a retenção, foi o que a gente tentou trabalhar aqui, ela vem muito pela questão da cultura. A gente teve um êxito muito grande nesse programa de formação de devs, né? A gente focou muito na formação de desenvolvedores, até pela escassez, né, dessa mão de obra no mercado, que foi a bicicleta com rodinhas. Então, a gente trouxe uma abordagem, né, de internalização da cultura organizacional muito forte. Né? Porque assim, eles têm que entender que é cada passo de uma vez, né? Então, assim, como eu falei, quando a empresa já oferta ali um salário muito alto para quem ainda não é de direito, não que as pessoas não mereçam, mas eu acho que tem etapas que precisam ser cumpridas, a gente transmite um recado errado, né? Se a gente fica ali só no estímulo por dinheiro, a gente no início tem que estimular aprendizado, ou seja, eu estou aqui porque eu aprendo, eu vou ter uma condição de criar um background de conhecimento positivo e isso vai, né, me levar para frente. Então, eu acho que é isso, tá? A retenção, ela tem que ser muito pautada nesse início de carreira na possibilidade de aprender e não em salário, tá? Então, esse é o meu recado aí. Obrigada, Eliane. Passamos, então, para a segunda pergunta, né? Pela experiência de vocês, quais aspectos da empresa são os mais atrativos para o seu segmento de estagiário? Agora a gente muda um pouquinho a ordem e começa indo para a gente, João. Alana, eu acho que aqui na Evo a gente começa com uma base histórica, assim. A Evo, até por ser uma startup, agora no nível de scale-up, a gente sempre trabalhou muito com a dinâmica de confiar em talentos potenciais, investir nesses talentos para que eles se tornassem os nossos grandes picos de produtividade e resultados dentro da empresa. Então, trabalhar com estagiários sempre foi natural para a gente, né? A gente olhava para aqueles talentos, garantia jornadas seletivas muito bem estruturadas e desafiadoras desde o início. E depois que eles estavam aqui dentro, era meio que trabalhar com uma troca muito gostosa, né? Porque o estagiário, ele está interessado em se desenvolver profissionalmente, em aprender, e a empresa está interessada no talento dele. Então, quanto ele mais se desenvolve, mais eu tenho benefícios, né, em troca, a nível de entregas. Então, a gente sempre trabalhou muito nisso. Eu trazia estagiários, investia ao máximo nessa galera, trabalhando muito com a lógica do lifelong learning, né? E depois, quando eles estavam ali no nível em que ambas as partes entendiam, e isso se dá muito, volto com o papel da liderança, o acompanhamento da experiência, a aplicação de um PDI adequado, as conversas constantes. Uma coisa que eu acho muito bacana que a gente ainda consegue fazer, mas eu entendo que existem empresas que não conseguem, que é a proximidade com a alta gestão da empresa. Então, eu ainda consigo estar muito perto das pessoas, ter aqueles bate-papos de corredor, mesmo que corredores virtuais, né, no modelo de trabalho híbrido, assim. Quando a gente entende, cara, você está entregando muito bem há bastante tempo, os seus projetos estão indo muito check dentro do nosso previsto, e existem as oportunidades que a gente quer agora, vem. Agora você é um talento efetivado e agora é você que vai ter a responsabilidade junto com a gente de trazer novos talentos que vão ser moldados aqui dentro. Óbvio que isso não se aplica sempre, às vezes porque eu acho que a experiência de estágio ela envolve um fator tempo que nem sempre a gente tem dentro das nossas estratégias. Às vezes eu preciso de um talento já moldado para ontem, né, para entregar algum projeto, mas sempre que possível a gente investe nisso. Cara, líder, essa vaga, essa oportunidade, esse desafio, você tem tempo de investir num talento que depois pode estar assumindo isso e dando uma área nova, pivotada aqui dentro, né, André, muito esse termo? Cara, é isso, a gente vai pelo lado do estágio, né, porque essa pessoa ela vai voar muito com a gente, sendo moldada do nosso jeitinho. E aí, quando a gente já tem essa marca, né? Os estagiários eles já conhecem um pouco dessa tradição a Evo de investir no estágio. E eu acho que complementando a isso, né, de aspectos da empresa que são atrativos, que entendendo que a gente vivencia essa cultura, a gente proporciona aqui dentro todos os aspectos que os nossos estagiários dizem para a gente que são relevantes para a experiência deles. Eu acho que, assim, em qualquer etapa de vínculo empregatício ou de experiência profissional, seja estágio, seja um efetivo, enfim,
O segredo é perguntar para o seu colaborador do que ele precisa, né? Porque senão você corre um risco muito grande de dar um tiro no escuro. Às vezes você acerta, às vezes não, mas o tempo, a energia, os recursos que você gasta com isso são muito altos, né? Então eu pergunto para os meus colaboradores periodicamente, os meus estagiários, o que para você está faltando para você evoluir mais? O que é relevante para você? Ano passado, por exemplo, veio um fator remuneração muito forte. Então, a gente passou por todo um projeto, entendendo, óbvio, as nuances da empresa, de reformulação, né, readequação da nossa bolsa de estágio e de premiação ao fim do ano, porque vinha muito aquele papo, estagiário não recebe 13º, eu vejo a galera comemorando no fim do ano e tal. Não seja por isso, a gente desenhou um modelo de premiação para recompensar esses estagiários e eles serem validados por isso. Nesse ano, no nosso primeiro mapeamento, já veio um fator liderança, né, pessoas, nossos estagiários entendendo que queriam ter lideranças um pouco mais aprofundadas em alguns aspectos, principalmente humanos, que é uma tendência muito forte, né, dessa indústria 4.0, desse momento que a gente está vivenciando, em que a tecnologia desponta, e isso faz com que os fatores humanos sejam cada vez mais requeridos, né, dentro do mercado, e aí a gente já começa a desenhar e executar ciclos de capacitação das lideranças em cima do que esses estagiários estão pedindo. Então, eu sempre estou perguntando para essas pessoas o que elas precisam, e devolvendo para elas na medida do que a empresa tem braço e recurso para fazer naquele momento. E aí, quando você faz isso, é um trabalho meio que orgânico, porque os meus próprios estagiários se tornam o meu ponto de comunicação e de sucesso nas minhas estratégias de captação de talentos lá fora, né? Então, tem sempre alguém postando, abre uma vaga, todo mundo está botando a boca no balão para trazer mais gente, porque eles querem que outras pessoas vivenciem aquilo que eles vivenciam dentro também, né? Então, a gente passa por aspectos estruturais, de garantir espaços de trabalho adequados, seja no home office, seja uma sede muito moderna que fomente o trabalho e a colaboratividade. A gente passa por recursos ali de benefícios e coisas do tipo, mas no fim das contas é sempre retribuindo para esses estagiários tudo que eles dizem para a gente que é necessário. Perfeito, muito bem. Já é elogiado também aqui nas mensagens recebidas, né? E agora vamos para a Meline, né? E na SAP? Então, acho que é um combo, né? É um conjunto. Eu sou muito a favor dessa liberdade de cultura que a gente tem aqui muito forte, no sentido dos approaches one-on-ones que a gente faz, né, dessa relação com os gestores, dos gestores com quem está liderando os programas de estágio, com os estagiários. A SAP, se a gente for considerar São Leopoldo, são quase 2.000 funcionários. Se a gente for considerar mais a nossa unidade de São Paulo, temos aí quase 2.000. Nesse combo todo, somos quase 400 estagiários. Então, é um número bastante alto, bastante relevante. E aí, é um desafio, né? A gente nunca, e não tem como a gente agradar todo mundo, não vai ser exatamente o mesmo ponto que para pessoa A é o que vai fazer eu continuar na SAP, para a pessoa B é outro elemento. Então, a gente trabalha muito com essas conversas, com essas trocas, né? Dentro da perspectiva do programa de estágio, dentro da SAP, com resultados das pesquisas de clima, e eu acho que essa voz ativa que eles têm, deles trazerem os elementos que fazem a diferença para eles, é o que a gente constrói o sucesso. A Sananda até colocou no chat que existe um comitê de estagiários, né? A gente faz um programa de estagiário para estagiário. Quem melhor do que eles para nos dizer o que faz a diferença para eles nos dias a dia, né? Então, eles têm esse poder, eles têm essa, né? Eles trabalham junto comigo, dedico uma parte do tempo para fazer acontecer o programa que tem a cara deles, que vai se desenvolver do jeito que eles buscam, como que eles querem decorrer a carreira deles, né? Eles têm a liberdade de discussão, de trazer pontos, isso para mim faz sentido, isso para mim não faz sentido, né? O que a gente pode fazer de diferente, o super desafio pós-pandemia, trazer essa galera para o escritório, trabalho remoto, como que a gente faz evento junto aqui, presencial, ok, mas e aí, o que a gente vai fazer diferente nesse evento? Precisa ter alguma coisa? O que eu tenho que levar, sabe? Então, são elementos que a gente está tentando de novo reconstruir. Talvez, e eu diria que com certeza, o programa de estágio antes da pandemia não é o mesmo programa de estágio pós-pandemia. A gente teve que se reinventar. E a gente conseguir se reinventar e ainda conseguir impactar no desenvolvimento deles é, sem dúvida, o sucesso que eu profissionalmente busco, que a SAP profissionalmente busca. A gente entende que a gente está, sim, gerando um pipeline para força de trabalho futura. E é isso que a gente está buscando. A gente prepara os nossos estagiários para que eles tenham a certeza de que o valor deles aqui é muito bem estruturado, que é muito bem compreendido. Acho que o João colocou outros elementos que eu vou traz, mas que eu acho que é a essência daquilo
que faz a gente estar aqui hoje, né? Que é ver esses talentos se desenvolverem e entender deles o que vai fazer diferença no trabalho. Eu acho que a minha realização profissional é acordar um dia de manhã e ter uma mensagem deles: Melina, deixa eu te contar, fui efetivado. Melina, deixa eu te contar, olha só, aquela sessão que o IXP fez assim, assim, assado, fez a diferença porque foi o conhecimento que eu tive que ir atrás, que eu fui buscar e que fiquei realizado. Então, a possibilidade deles terem um conhecimento em diferentes áreas e deles descobrirem. Eu gosto de dizer, às vezes eles buscam tanto aquilo que eles querem e aquilo que eles gostam, que eles esquecem de descobrir aquilo que eles não gostam. E descobrir o que a gente não gosta é tão ou mais importante do que descobrir aquilo que a gente gosta. Então, a possibilidade que eles têm de escolher, de eleger, né, trabalhar com prioridades, como é difícil a gente elencar prioridades, né? Então, eu acho que dá a liberdade de que eles determinem prioridade deles naquele momento, deles têm a liberdade de chegar com o gestor direto deles e dizer: olha só, tem uma sessão no meu programa de estágio, assim, assim, assado, que vai colaborar no meu desenvolvimento dessa forma, eu quero participar. Como que a gente pode fazer com a minha demanda de trabalho? A gente levanta a bandeira sempre, sete as expectativas, converse com o seu time, mostre para ele. Óbvio, precisa ser dito. Aí, Melina, mas é óbvio que eu quero ser efetivado para ti. Enquanto tu não vier para mim dizer assim, quero ser efetivado, não é óbvio. Né? Os interesses é de cada um. Então, eu acho que eu sou muito fã de comunicação, né? Então, a palavra comunicação, com certeza, eu acho que é aquilo que atrai as pessoas para estarem aqui. Vamos falar do prédio, do design, que é incrível, da liberdade. Aqui em São Leopoldo, a gente está dentro de uma universidade, então estudantes estudam nessa universidade, têm essa praticidade. Em São Paulo, a gente está no prédio super desenvolvido dentro de um dos bairros mais, né, requisitados e corporativos do mundo, e aí tu fica pensando, gente, mas não é só isso, né? Eu acho que a liberdade com responsabilidade que eles têm aqui dentro é com certeza um elemento bastante importante. Muito obrigada, menina. Faz todo sentido. O pessoal aqui no chat já está manifestando ali o interesse de ser efetivado. É sobre isso, né? É sobre falar todos os dias e reforçar sempre essa trilha de carreira, né? Como bem mencionamos. André, em relação a Yari, o que a gente tem para complementar? Essa liquidez, né, que a gente fala que o mundo é líquido, né, as coisas mudam, né, a dinâmica muda muito rápido, as coisas, então a gente tem que conduzir as iniciativas muito, assim, tem um desafio. Ali no seu material você trouxe duas gerações, né, que é a Y e a Z, mas a gente ainda tem, né, uma geração até anterior à Millennium, que é a geração X, né, então, assim, esse universo de gerações diferentes, né, é desafiador. A Y ela já acabou se acoplando, né, dentro dos ambientes organizacionais, e a Z ela chega agora, né, as pessoas ainda vão se acostumar com a forma, com a abordagem, mas eu acho que as estruturas de gente, né, e cultura, elas têm que cuidar do aproveitamento disso, o que cada geração consegue contribuir umas com as outras, né, sendo empáticos, né, porque a gente já também, eu sou da geração Y, né, a gente já passou por momentos desafiadores dentro da organização, né, onde, nossa, eu não me comportaria assim, porque na minha época não era assim, né, não, na época, né, cada tempo, cada geração vai ser diferente, e a gente tem que mapear, né, esse perfil e tentar explorar essas diferenças dentro do ambiente organizacional, né? A gente fala muito de diversidade e inclusão, mas às vezes a gente esquece dessa diversidade também de gerações. A geração é uma diversidade. A gente, né, quando a gente fala de diversidade, a gente remete muito à questão as questões relacionadas à cor, raça, etnia, e a gente esquece que as gerações também
a gente fala sobre diversidade. Imagina uma empresa que tivesse só pessoas da geração millennial ou tivesse pessoas só da geração Z, né? Então é positivo essa diversidade também de gerações e a gente, enquanto estrutura de gente, facilitar esse processo de integração entre essas gerações, né? Então é muito importante essa papel, né, que nós, enquanto área de gente, temos dentro da empresa. Perfeito. E para finalizar essa segunda pergunta, né, Daniela, na próxima. Eu vou ser menos redundante, que eu acho que as meninas e o João falaram muito bem sobre os aspectos que tangem aí os desejos, né, e o que a gente proporciona. Eu vou ser um pouquinho mais direta na sua pergunta, quando a gente fala do segmento tech, principalmente. Então, eu acho e acredito que um dos fatores que atraem os jovens para a proposta de estágio nesse movimento é o modelo híbrido. A gente não pode esquecer que pós-pandemia a gente viveu aí uma liberdade de trabalho, porém um modelo híbrido, vou mesclar aqui com o que a Melina trouxe, né, com a autorresponsabilização, a primeira jornada profissional desse estudante ou desse jovem. Então, como é que a gente dose, ensina, né, como trabalhar sozinho? Porque para a gente também foi um desafio, né? Para todo mundo que trabalhava todos os dias no escritório e de repente se viu em casa, foi um desafio, ou para o lado excessivo de trabalho, de não terminar nunca, ou pela falta da organização das prioridades, como foi dito aqui. Então, eu acho que o modelo de trabalho bem guiado para essa geração, principalmente a área tech, é um fator de sucesso e de atração para esses jovens, né? Um outro movimento, eu acho que é cultura. Então, como é que a gente traz cultura para as pessoas que não se encontram, né? E essas pessoas precisam entender o que é uma cultura organizacional, como é que as multigerações, como a Adriele trouxe, funcionam dentro dessas culturas organizacionais. Então, eu acho que um outro desafio em um outro ponto é uma organização que tem uma cultura clara e forte. Fica mais fácil quando você já entende como aquilo, mesmo que seja na teoria, ali no que você leu, no que você pesquisou, no que você viu nas redes, tem uma coerência. Então fica mais fácil você se conectar a essa cultura e entender quais são os seus modos operantes para se encaixar ali. Então eu acho que modelo de trabalho atento a isso, eu acho que cultura atenta a essas novas gerações e principalmente a integração dessas pessoas à organização. E aí o terceiro fator para mim, eu acho que está aqui com o comentário da Gabi. Gabi comentou que essa liberdade, a Melina também trouxe, o João Vitor trouxe, que a gente corresponsabiliza o gestor pelo desenvolvimento deles. Então, eu não acompanho o projeto na prática. O resultado, para mim, se aquilo deu certo, são os indicadores de efetivação, os indicadores de comitê que a gente tem, o olhar para quando a gente vê aquele gestor desesperado que fala para mim, tem um ótimo estagiário, não tem uma vaga, o que eu faço? Então, esses são os principais indicadores e eu acho que o resultado disso, que é uma taxa de efetivação atraente para o mercado de trabalho, também é um fator que chama a atenção. Então, sendo bem prática, né, porque eu acho que a parte soft, os meninos e as meninas cobriram super bem aqui, eu acho que o modelo adequado para a geração e para o público-alvo, uma cultura que seja clara e forte, que se estabeleça a comunicação muito forte, uma corresponsabilização de gestor e de indivíduo na sua própria jornada, e por fim, esse resultado. Eu acho que a gente ainda não pode fugir que falamos de seres humanos, né, e a gente quer buscar onde a gente tem taxa de sucesso melhor. Então, acho que essa taxa de sucesso é um fator de relevância na escolha desses jovens. Muito bem, muito obrigada, Dani. E olha o hábito ruim de falar jovens, né, porque a gente pode ter de todas as idades. Vou corrigir aqui nas minhas próximas falas. Mas a gente se sentiu muito identificada aí com vários pontos que todos vocês trouxeram. Também não sou mais estagiária, mas conheci essa época. E isso também é muito bacana, né? Então, reforçando um pouquinho os que foram trazer a atratividade desses estágios, o João importante do estagiário que quer se desenvolver, a empresa que quer esse talento, então esse investimento traz uma troca, um resultado muito positivo, uma efetivação, né, de acordo com as oportunidades, claro, mas ter essa possibilidade faz com que a galera tenha essa sede, né, e a Melina traz também muito bem abordado, né, essa parte da forte liberdade de cultura. Então, um grande grupo de estagiários traz também uma grande responsabilidade, né, um grande desafio. Então,
conseguir manter a conversa dentro de volumes tão grandes assim, é algo muito bacana, manter as experiências incríveis, manter a possibilidade de voz ativa desses estagiários, ter um programa de estágios de estagiários para estagiários, não faz total diferença, né? A André reforçou o que a gente trouxe sobre essa mescla geracional, que vai trabalhar até mesmo com 3 gerações, né? Como a gente tem uma alta, passamos por esse momento, passando dentro de uma alta mudança de carreira, né? Muitas pessoas não querendo mudar de carreira, então, estagiários, como a Dani acaba de dizer, não são mais necessariamente jovens de idade, mas jovens no mercado de trabalho, então, que a Yari utiliza esse ambiente de trocas multigerações como uma forma muito positiva de complementar a outra e trazer essa criatividade, né? E em relação a todos muito mais focada em trazer o prático, né, do que o tech, o que o estagiário tech quer no dia a dia de hoje, o modelo híbrido, essa liberdade de trabalho, junto também com a responsabilidade que a menina trouxe, né? Como trabalha sozinho, como definir prioridades, como dar conta de tudo no final do dia e não estar esgotado, né? É aquele negócio, não é o trabalhar mais que me faz o melhor profissional, é o trabalhar de forma consciente e produzir os resultados necessários que me faz uma pessoa organizada e que trabalha muito bem no final do dia, né? Então, passamos para a terceira pergunta, que a gente vai mudar um pouquinho a ordem de novo, então começamos com Melina. Como tem sido a sua experiência na contratação de jovens talentos e como você vê essa nova geração de jovens profissionais? É uma pergunta bem interessante, porque eu acho que a gente já abordou e a gente começou essa sessão falando, né, desse perfil novo, assim, do quanto a gente tem que se reinventar para estar ali no meio deles, né, e entender qual é esse meio, né? A gente tem um time específico que a gente chama de Campus Strategy, que trabalha exatamente a estratégia com as universidades, para que a gente esteja no momento certo, no tempo certo, para que a gente possa levar a mensagem da SAP como empresa, né, da sua cultura, do que a gente possa entregar, né, e que a gente consiga, principalmente em feiras de carreira, né, onde a gente consiga levar o nosso nome, mas também como é legal trazer eles para dentro da empresa, né, e isso é algo que a gente faz aqui também, que é abrir as portas da empresa para que está estudando aí, né, ou que está em processo de transição de carreira. Eu acho que a Dani trouxe algo muito importante, né, do fato de, principalmente na área da TI, como tem gente em transição de carreira e é uma galera super com experiência e que vem para agregar demais nessa geração que trabalha num outro ritmo, né? Os 30 segundos do TikTok, ele faz diferença nesse ritmo que eles trabalham. Então, ter esse mix, assim, saber atingir eles, porque é como eu comentei antes, a gente tem diferentes necessidades e cada uma das pessoas vai se identificar com elementos diferentes, né? E a contratação não deixa de ser diferente. Eu acho que a gente precisa atingir todos os meios e ter os talentos que a gente busca. E a gente entende que os talentos estão dentro das universidades, né? Através de cursos diretamente relacionados à tecnologia, quando a gente fala da SAP, através de cursos relacionados à administração, diante das possibilidades que a gente tem da SAP Labs Latin America São Leopoldo, né, que é o nosso laboratório, quanto quando a gente fala do nosso escritório de São Paulo, que está focado na parte de consultoria e de vendas. A gente está dentro das universidades. A gente também trabalha com alguns projetos de diversidade, onde a gente traz essa galera para dentro da nossa realidade, né? A gente abre projetos exclusivamente femininos, exclusivamente LGBTQIA+, que a gente possa trazer para essas comunidades. Então, a gente fala com essas comunidades, a gente fala com esses públicos, a gente faz com que eles sintam que eles pertencem e que eles vão se sentir pertencidos uma vez que eles estão dentro da SAP. Então, com certeza, acho que quando a gente fala em estratégia de contratação, a gente tem que adequar a nossa linguagem para cada uma das comunidades que a gente quer atingir, né? Abrindo as portas da empresa para que eles possam ver a realidade, que ela está muito alinhada com os discursos que a gente leva para dentro das universidades, mas ao mesmo tempo que a gente consiga levar a essência da SAP através dos profissionais que a gente envia, né? E às vezes não só a pessoa ali responsável por essa estratégia das universidades, mas o time de recrutamento dos estagiários, né? Estagiários, a gente também gosta de estagiários falem,
A gente leva eles e faz com que eles contem o que é a minha experiência de fato. Até quando a gente faz sessões aqui para apresentar vagas e oportunidades para os estagiários para se efetivarem, a gente pede que não o gerente. Leva um colega da área e conta como é de verdade. Porque uma coisa é eu chegar lá e falar, né, aquele discurso político de venda, olha, vir para cá. Outra coisa é alguém que está de fato ali e trazer essa transparência. Então, a realidade é trazer a transparência para todas as comunidades, que a gente atinge a todos os públicos, porque esse é o objetivo de desenvolvimento, né? A SAP está com um super projeto agora para entrar estagiários na parte de PCDs, né? Então a gente está desenvolvendo junto com uma outra empresa todo um currículo de treinamentos, onde uma vez que eles fizerem parte dessa empresa, eles vão estar preparados, inclusive para galgarem posições efetivas aqui dentro. Então são estratégias que a gente faz para atingir, sim, todas as comunidades. Inclusive, muito relacionado a isso que você acaba de comentar, a Sananda comentou, né? Depois de 12 anos de mercado, troquei de carreira em SAP como estagiária e fui muito bem recebida. Exato, então, é esse valor prática, que a gente, né, trabalha. Exato. E a gente nem combinou. Muito bom, muito bom. Perfeito. Andriele, comenta um pouquinho pra gente como funciona na IA. Vai, assim, tem conexão ali com, né, claro que as práticas, né, elas se conectam, né, cada negócio aqui, né, trabalha de uma forma diferente, porque a gente está falando de culturas diferentes, apesar de serem empresas de tecnologia, e, assim, essa questão de desenvolver um trabalho em universidades, como a Melina colocou, né, a gente conseguiu, né, estruturar aqui uma área que nasceu como comunicação interna e evoluiu para employer branding, né? Então, hoje a gente tem quase que um motor de marketing focado em marca empregadora dentro da estrutura de gente cultura, inclusive com pessoas com esse perfil em relações públicas, que é a Evelyn. Inclusive, diga-se de passagem, eu queria agradecer meu time todo, né, porque esse prêmio, ele veio do time de gente cultura, então eu lidero aí todos os subsistemas, né, de gente, né, B, atração e seleção, treinamento e desenvolvimento, People Analytics, que é uma estrutura muito recente, tem o departamento pessoal também, que é a parte mais cartorária. Mas, assim, então, obrigada, time, né, se esse prêmio é de vocês também. Mas como eu estava falando, né, essas ações, né, de ir aonde o seu público está, né, isso estava até comentando com uma das diretoras aqui, muitas vezes a gente não tem custo nenhum. Por exemplo, a gente abriu para que jovens, né, de universidades próximas das unidades físicas que a gente tem, a gente está em 4 cidades diferentes, eles visitassem o prédio. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para ter uma EB, uma estrutura de employer branding dentro da empresa. Gente, são ações simples, né? Você fazer uma parceria com a universidade, você tá ali presente, né, posicionando a sua marca, traz esse pessoal, faz um dia com eles, conhecendo as áreas, né, eles assistindo o que de fato é desenvolvido dentro da empresa. Então, é claro que quando você tem uma estrutura, né, uma frente para apoiar no encaminhamento dessas estratégias, é muito bom. Mas se você não tem, né, se sua empresa ainda não tem condição de ter uma estrutura, né, porque nesse momento ainda não faz sentido, comece com coisas simples, né, você... se posicionar para esse público é muito importante e, assim, não custa quase nada, né? Como eu falei, existem estratégias mais complexas aí, aqui a gente desenhou a jornada do talento, não considerando só o momento em que o talento está aqui conosco, mas nas fases anteriores, que é da primeira experiência com a marca. Então a gente cuida desde o primeiro contato da pessoa com a nossa marca, e essa parceria com as instituições, né, de ensino, enfim, tem ferramentas até robustas. Aqui a gente usa o LinkedIn, o Talent Insights, que a gente consegue identificar quais são as universidades que têm o público que a gente busca, né, os estatísticos aqui da área de gente, eles apoiam a gente nesses processos. Mas se você não tem essa estrutura, como eu falei,
dá para trabalhar de outras formas. E eu queria até, a Daniela colocou muito bem a questão, a gente fala de estágio, às vezes a gente imagina pessoa jovem, e também no protocolo Bicicleta com Rodinhas, que é o nosso programa de formação, né, de profissionais techs, a gente teve pessoas com 40 anos ali, era uma pessoa que veio da contabilidade, quis fazer uma transição de carreira, né, sair da contabilidade para tecnologia, e deu super certo, né? Ele fez a imersão, ficou ali recebendo a bolsa de estágio. Então, nós, né, eu acho que as empresas de tecnologia, elas vivenciam muito essas pessoas que estão em transição de carreira. É claro que em outros segmentos também isso é possível, mas a gente assiste muito, a gente teve uma outra, ela deve ter os 20, mais ou menos, que é uma psicóloga que virou desenvolvedora. Diga-se de passagem, foi o destaque, né, da primeira edição do nosso programa de formação de devs que a gente teve aqui. Então, assim, a nossa experiência com a contratação de jovens talentos, uma coisa que a Melina também trouxe, é a empatia, ou seja, você pegar alguém, não só o gestor, porque ali ele vai ter um discurso, né, todo, né, orientado à área, enfim. Então, essa empatia de você trazer alguém que de fato está ali é muito bom, porque a pessoa se enxerga lá, né? Eu acho super válida essa ideia também que a Melina trouxe, né? E em relação a como a gente enxerga, né, esses jovens profissionais no ambiente, eles contribuindo, como eu falei, né, eu trouxe aqui a questão da diversidade de gerações, eles ensinam muito pra gente também, né? Ontem eu estava conversando com a pessoa do meu time, a gente aprende muito, eu falei assim, mas eu também aprendo muito com vocês, né? Troca, né, essa nova geração, ela quebra alguns paradigmas, né, que a gente enquanto modelo de trabalho, a pandemia acabou contribuindo para isso. A gente tinha uma visão, né, muito, por vezes, cartesiana. A gente tem que vir, sentar numa cadeira no escritório, pegar um carro, se deslocar, e a gente viu que dá para trabalhar no regime híbrido, no trabalho. Então, essa geração também, se bem explorada, ela ensina muito, né, além, é claro, das empresas oportunizarem aí o crescimento delas, né? Então, é isso. Muito obrigada, Dani. Andele. E agora a gente passa a palavra a Dani para complementar essa questão. Bom, eu brinquei aqui, peguei até alguns dados, porque a Adriele falou, a gente tem que dar quem é, né? Então, toda a parte de EB e seleção tem papel fundamental nos programas de entrada, de aprendizagem. E eu acho que não é um trabalho pontual, não é para o programa, é um trabalho que vem sendo construído de relacionamento com esses públicos ao longo do ano ou de anos anteriores. Então, aqui na TOTS, eu gosto de elencar algumas coisas, vou separar. Acho que quando a gente olha sobre relacionamento, a gente está fazendo a entrada das universidades aqui na TOTS, todo mês a gente tem a visita de uma turma aqui na TOTS, com foto, eles conhecem tudo que está acontecendo aqui dentro. A relação com as universidades, a relação da área de EB com as universidades também é bastante próxima. Os bancos de talentos, o Elas na TOTS, o PCD na TOTS, então são bancos de talentos que já ajudam a conectar, né, todos os públicos com as oportunidades. E depois eu acho que o segredo é a comunicação, né? Para este público a gente saber comunicar, né? Então onde é que a gente está com essas vagas? A gente está nas redes onde eles estão, a gente está com os influencers que eles está com gente que para este público virou referência nesse processo de indicação, né? Antigamente a nossa indicação era do boca a boca, o pai indicava para alguém, ser estagiário da empresa onde ele trabalhava. Agora eles querem entender onde as organizações estão, qual o propósito dessa organização, e isso leva tempo para construir, né? Não é num processo seletivo pontual de 30 dias, 40 dias que eles conseguem construir essa imagem. Então trabalhar a marca empregadora para jovem durante todo o processo, e aí créditos todos aí para as meninas de EB, ali de Talent Acquisition, é um processo contínuo. A gente não pode querer nascer com um programa e achar que ele vai atrair tudo que a gente precisa. Então elas vêm trabalhando nessa construção dia após dia, no relacionamento, principalmente com universidades, trazendo diversidade aqui, né? Um olhar muito mais diverso sobre as universidades, um processo seletivo muito mais livre de vieses para a universidade A
diversidade B, muito mais focado em potências, em como essas jovens chegam para seletivos ambiciosos, no bom sentido, né, para ocuparem as suas posições. Então, quando a gente culmina esse trabalho de mais longo prazo de construção de marca para jovem, quando a gente faz a relação dos grupos, né, dos minorizados, e a gente consegue ir criando essa imagem de que a gente é uma organização, sim, para estes grupos, e queremos sim esses grupos aqui dentro. Então, o Elas na TOTS, o PCDs na TOTS, a gente tem as conexões com esse público-alvo, todo um banco de talentos nesse sentido. E uma comunicação que é sim pontual, mais direcionada, né, que utilize veículos, formas e meios de aprender que se conectem com essa galera, pode ser uma fórmula de sucesso. E eu falo pode porque essa geração muda todo dia. Então, o que a gente acha que a gente aprendeu ontem, que a gente fala muito bem com eles, pode não necessariamente funcionar amanhã. Mas eu acho que esse crescente, né, e não deixar para um programa que do nada aparece super moderno, do nada aparece cheio de GIF, e não é a cara da sua organização, não é o que ele vai encontrar aqui. E para fechar, um processo seletivo que de fato seja coerente com a cultura e a organização que ele vai encontrar. Porque se tem uma coisa que essa galera consegue identificar não é exatamente o que eu comprei. Ou, putz, não era exatamente o que me venderam na seleção. E rapidamente eles fazem escolhas. Então, essa verdade, né, essa construção de marca, essa construção de cura, antes mesmo dele ser um candidato, para mim é muito importante para que a gente chegue num match perfeito aí, né, entre quem quer estar, quem a gente precisa ter, quem a gente quer evoluir, para funcionar o resultado final que a gente quer lá no final do dia, que esse cara, essa menina super desenvolvendo aí e construindo essa jornada de futuro com a gente, né? É verdade. Não adianta a gente prometer um mundo lindo, maravilhoso, um paraíso, se na prática muda muito, no final do dia esse talento não vai ser retido, né? Então não é só a porta de entrada, mas é como essa pessoa se sente confortável e com vontade mesmo de ficar no empresa e crescer na empresa, né? Então, nesse sentido, para encerrar essa perguntinha e partir para a nossa última pergunta, Inaê. Acho que eu vou começar respondendo a pergunta de trás para frente, né? Então, começar dizendo como que eu vejo essa nova geração de jovens profissionais. Vamos tirar o jovem, né? Essa nova geração de profissionais no novo momento, né, de carreira. Eu vejo como exigente, acho que essa é a palavra, e não no sentido pejorativo da palavra, de meu Deus, está querendo demais, né? Mas no sentido muito positivo de é uma geração que sabe que pode exigir muitas coisas, né? Porque se não encontrar na Evo, vai encontrar em algum outro lugar. Né? A gente está falando de um mercado mundial, eu não estou mais competindo por talentos com uma empresa vizinha ali da cidade do lado, eu estou competindo com uma empresa de um outro país, né? Então, acho que é uma geração exigente, e esse processo, né, de compreensão das exigências e de uma geração mais consciente de si, a gente entra num processo de entender. E é uma dinâmica que a gente trabalha muito na Evo, de que todo o processo de contratação, toda jornada seletiva, ela é um processo de venda, em essência, né? Eu estou vendendo uma oportunidade e aquele talento está vendendo o talento dele. E aí, quando existe um match entre as expectativas e as ofertas, é que acontece aí, de fato, o início do vínculo. Sabendo disso, o que a gente faz é tentar mesclar a formação daquele profissional, ele seja um profissional contratado por mim, né? E aí falando tanto dos jovens talentos que estão iniciando aí o primeiro emprego, mas também dos talentos que já estão no mercado, mas que vêm para uma oportunidade de estágio querendo se recolocar, iniciar uma nova jornada, né? Um reposicionamento de carreira. E aí eu tento mesclar tanto a formação dessa pessoa para que ela já venha pronta para o meu funil, né? Porque eu posso ganhar tempo fazendo isso enquanto ela está no meu banco de talentos, por exemplo, mas também mostrando para ela o meu diferencial enquanto empresa. Uma prática, né, que a gente tem muito forte na Evo é alimentar constantemente, isso pega muito na comunicação, né, no relacionamento, que a Dani trouxe muito, a gente alimenta muito os nossos talentos com conteúdos de capacitação, com informações sobre a empresa. Sempre está rolando um videozinho, tipo, olha a estratégia que a gente teve na Evo esse mês, ou, a gente fechou muitas parcerias, né, com plataformas, cursos de capacitação, a gente tem a plataforma interna, que é o Evo Boost, então a gente está sempre dizendo, olha, toma aqui esse curso, você aprender, já pensando que daqui a pouco eu vou abrir uma vaga, que ter essas skills vai ser necessário para se destacar, né? Então, por que não preparar essa pessoa antes de ser aberta para que ela se destaque? Acho que bate muito de frente com aquele estigma que
aquela reclamação coletiva de como que eu vou ter experiência se você não me dá a oportunidade de adquirir experiência? Então, toma aqui, pega pelo menos conhecimento para que quando essa oportunidade surgir, você seja uma pessoa pleiteável aí, né, para essa posição de estágio. Então, a gente sempre vai muito nesse caminho de entender que contratação, seleção é venda, e sendo venda eu preciso me destacar, mas também preciso criar o meu cliente ideal, né? Então, a gente vai muito por esse lado de capacitar preditivamente. Muito, muito bom. É aquele negócio, né? Dá a faca e queijo na mão. Então, agora é só cortar e não tem erro, né? Então, recordando os melhores momentos dessa pergunta, então, jovens exigentes, dentro o que veio o João da Evo, né? Jovens exigentes, mas no sentido positivo. Eles têm escolhas e essas escolhas não são mais no nível local, mas também no nível global, né? Por isso a importância de alimentar esse talento de aprendizagem, de desenvolvimento, muito linkado também ao que disse a Dani, né? Sobre a visita das universidades da empresa, ter um banco de talentos bem diversos que ajudam a conectar através dessa comunicação, também com possíveis vagas disponíveis. E no final, entregar o que se compromete na hora do match, né? Para não ter depois esse fluxo de pessoas saindo da organização e não encontrar aquilo que foi no primeiro momento, né? E a André, na parte da Liare, começou um pouco a gente trabalho também forte com as universidades, né? Além de ter uma estrutura de recursos humanos com a específica de brand e várias outras da análise de dados, e que ajuda muito no final do dia a estar gerindo esse controle e estar entregando o que faz com que eles fiquem no controle. E além disso, se posicionar diante do público foco é muito importante, né? Por histórias reais, né? Aquilo que a gente vê, os testemunhos das pessoas que fazem parte, fizeram parte desse programa com vocês, falando aqui pra gente no chat. E a Melina reforçou que na SAP nesse AP sobre reinventar. Então, estratégia de universidade, sim, enviar a mensagem da SAP como empresa, esses candidatos, participar de eventos, fazer com que essas pessoas entendam como é a empresa, entrem na empresa, SAP portas abertas, né? Além de ter também projetos de diversidade e pertencimento no final do dia. E a gente caminha, então, para o final do nosso evento, na última perguntinha, que seria como encarar as necessidades dos jovens. Quando a gente fala até de jovens profissionais, não é nem de idade, né? Mas é de início de carreira, porque a gente fala de estagiários. Então, como encarar a necessidade desses jovens, né, de desenvolvimento de carreira mais acelerado e o papel dos gestores ou líderes nesse processo, né? Então, André, conta um pouquinho para a gente. Deixa eu abrir meu áudio aqui, né? Porque senão ninguém escuta. Como a gente... Acho que a abordagem, né, das perguntas anteriores, elas trouxeram um pouco disso, né? Dessa necessidade. Acho que o João Vitor colocou muito bem a questão da geração exigente, né? Então, eles não vão ser mais aqueles, talvez aí a geração Y, né? Ela entrava para as empresas e tem um processo para eu seguir, é isso que eu tenho que fazer, né? Se eu tenho um líder mediano, ok, uma pessoa que, né? Porque o líder ele tem muito um papel de mentor, né? Então, eu acho que foi muito bem exposto aí pelo João, né, da Evo, essa questão da exigência, né? Os líderes vão ser mais provocados, os analistas sêniores, que muitas vezes cumprem o papel ali do buddy, né, como a Melina trouxe, ou do padrinho, ou do que vai acontecer, essa geração vai exigir mais dessas pessoas, né? E aquilo, eu acho que essa exigência ela é positiva, porque acaba tirando esse líder da zona de conforto, esse analista sênior interagindo com essa pessoa nova que está entrando ali na área, né, a buscar alternativas e de fundamentar o que ela está explicando, olha, é assim, tá, mas a geração muitas vezes por que é assim, por que não pode ser assado, e assim, eu ouço muito alguns profissionais falarem que essa geração tem um enfrentamento muito. Eu acho que não é isso. A gente tem que colocar um filtro, né, nos nossos ouvidos e entender se aquilo é uma provocação positiva que a gente tem que ouvir, né, e tentar absorver,
É claro que quem está começando, às vezes, precisa ser direcionado, orientado, às vezes vem com a ideia ali muito, né, além do que é possível para aquele momento, mas está tudo certo, isso acontece. Mas da gente tentar absorver o máximo possível, né, desses jovens, porque desenvolve e também a carreira de quem está aqui, dos líderes, né? Eu, particularmente, enquanto líder, eu gosto de times que provocam. Eu tenho uma experiência também com docência, né? Isso, assim, eu falo para os alunos, sou professora de pós-graduação de vez em quando, eu gosto de compartilhar conhecimento, então de vez em quando eu me atrevo aí nessa área de docência, e assim, uma coisa que eu falo, né, para os alunos também, a qualidade da aula, ela vai muito de encontro com como o grupo de alunos provoca o professor. Se você entra naquela sala de aula que ninguém te provoca, ninguém te instiga, aí a aula segue aquele curso, assim, que pouco exploratória, pouco produtiva, porque você acaba não mapeando as expectativas dos alunos, e isso, né, fazendo um comparativo, né, com empresas, quando você tem um grupo de jovens talentos que são provocativos, isso é muito bom. Então, a gente tem que ter esse cuidado no desenvolvimento de carreira dessas pessoas que estão chegando agora, porque eles vão dar esse tom mais acelerado, eles vão questionar, eles vão perguntar. Então, eu acho que os líderes têm que se sentir estimulados, né, e não desrespeitados, ou que essa geração está passando por cima das coisas, não isso. Eu acho que a gente tem que entender, né, e explorar isso da melhor forma possível, né. Então, sem dúvidas, né, os gestores e líderes, e também esses analistas, até pensando em sucessão, né, dos recursos que a gente tem internamente, tem que ter esse olhar, né, que a exigência deles torna o processo mais produtivo, mais acelerado, porém, né, muito agregador para os dois lados, né. Então, essa observação aí, trazendo a resposta para a pergunta, né, que eu tenho para apresentar. Muito obrigada, André e Dani. Como vocês veem e lidam com isso dentro da TOTVS? Vou pedir uma licença poética aqui, tá? Para trazer um pouco mais da Daniela, talvez, e menos da TOTVS nesse processo. Acho que, em primeiro lugar, é que a gente tem que encarar, né? Ela é uma realidade e ela está aí, a gente vai ter que entender. O segundo ponto é, como educação corporativa, pelo menos a gente tem uma corresponsabilidade de não retroalimentar o que não é viável, né? Então, uma aceleração é possível, é necessária, está acontecendo. Meus filhos já aprendem numa velocidade muito diferente da velocidade que eu aprendi, e com certeza não toleram os processos como eram tolerados antigamente, mas existe uma maturidade que, infelizmente, ou felizmente, a gente ainda não consegue super acelerar. Então, eu acho que o primeiro lugar, de ponto de partida, é essa ciência de que sim, está mais acelerado, que os métodos de aprendizagem ou de desenvolvimento são outros, que as carreiras, de fato, não são mais lineares e, por isso, são mais velozes também. Né? Não estamos falando, eu brinco, né? Eu falo para minha filha, se liga aí que você não vai ser PhD em diversidade em 30 segundos de TikTok, porque na quarta pergunta você não tem resposta. Então, ela tem 11 anos e ela enfrenta ali e conhece muito mais coisa do que muito adulto, tenho certeza disso. Mas tem um ponto ali da vivência, da experiência, da maturidade, que precisa corroborar com tudo isso. Então, eu acho que a gente, primeiro, como área de cultura, de educação, a gente tem que encarar que esse desafio está aqui. E que as carreiras estão mais velozes, sim. Estão mais velozes principalmente pela transversalidade e possibilidade de carreiras que temos hoje, que é muito diferente do que tínhamos antigamente. Então, ter essa clareza de que não estamos falando de aceleração no mesmo ambiente que estávamos, ajuda a gente a encarar isso com muito mais leveza e com muito mais autorresponsabilização dos dois lados. Do eu te dou, e você acelera o quanto você conseguir aí, se você chegar lá, putz, vamos, tá certo, é isso mesmo, é protagonismo, é mérito de autodesenvolvimento, mas também tem ali quem vai num step mais tranquilo e que chega, às vezes, no mesmo lugar, em momentos diferentes, mas consegue caminhar. Então, acho que tem uma crença que é verdadeira, a velocidade. Eu só acredito que essa crença é verdadeira porque as coisas mudaram. Então, a gente não está falando só de rapidez, a gente está falando de
processos que mudaram, carreiras que mudaram, jovens profissionais que chegam diferentes nesse lugar de entrada, e aí talvez não seja tão entrada assim, já estão muito mais acelerados, e essa corresponsabilização dessa carreira combinada com esse indivíduo, né? Então, eu acredito, tá mais rápido, é isso mesmo, vai estar cada vez mais rápido. Acho que essa consciência é importante, mas é importante a gente trazer para esse elemento aqui um elemento de maturidade, que a gente acelera, mas a gente não pode pulá-lo, né? A gente não pode simplesmente ignorar que tem um processo de maturação natural para acontecer. Processos como um job rotation que a Milena trouxe, que vivenciam outras experiências da organização, aceleram tudo isso, né? Um aprendizado dirigido, uma mentoria de uma liderança que não é o teu líder direto, tudo isso pode ir dando um pouco mais de sustentação para a gente conseguir chegar num lugar de, eu brinco, né, é bom para todo mundo, porque senão a gente vai frustrando etapas no processo, né, a gente vai pulando e frustrando etapa. Então, eu acho que a gente tem que encarar sabendo que ela existe, com responsabilidade, com um papel importante da área do lado de cá, dos suportes necessários para essa aceleração acontecer, e entendendo que tem velocidades e velocidades, caminhos e caminhos, e chegadas e pontos de chegadas diferentes. Então, e os gestores têm que estar prontos para tudo isso, né? Então, respondendo sobre gestores, eu brinco, a malinha da liderança vai ficando pesada, né? Quando a gente vai falando tudo isso. A gente vai pondo na malinha da liderança, mas eles têm papel fundamental entre exponenciar isso ou travar isso, né? Então, essa parte é uma responsabilidade muito importante e por isso a gente desenvolve os líderes cada vez mais para a competência de desenvolver novos talentos. Eu acho que essa é uma das principais competências de liderança hoje. Todas as outras são importantes, mas quando a gente fala de futuro, de rapidez, de agilidade, de aceleração, essa é uma competência que a gente tem que estar conectado e eles têm que estar prontos para exercer. Então, eu estou um pouco impactada pelas vivências dos meus filhos, tenho 2 adolescentes, né? E às vezes eu olho a velocidade deles e falo, pera lá, calma aí, né? Você sabe muito como você tem 11 anos. Então eu acho que tem um lugar aqui de consciência, de maturidade, de trazendo para essa geração que é importante. Sim, muito, muito importante. Obrigada, Dani. Você traz alguns pontos, assim, bastante cirúrgicos, né? Quando vai falar de tudo isso, as cabecinhas estavam assim, é verdade, é verdade. E para encerrar, então, essa pergunta, temos primeiro a resposta do João, daí e terminamos com a Melina da SAP, tudo bem? Eu vou fazer o mesmo movimento, Alana, de responder de trás para frente, tá? Então, primeiro pensando, né, o papel dos gestores, das lideranças dentro disso, eu vejo muito as lideranças como empreiteiros aí de uma relação adequada, né? Então, tendo como base ali a cultura e os aspectos organizacionais e construindo a ponte entre o talento e os processos. Entendendo isso, acho que o primeiro ponto importante é a liderança entender quais são as expectativas, e a gente volta lá naquele ponto de perguntar para esses estagiárias, quais são as expectativas que eles querem, entender o que para eles é crescimento, né, o que eles esperam dessa experiência, e você vai ouvir coisas completamente diferentes dentro de uma mesma equipe, você precisa conseguir balancear isso olhando para as possibilidades da organização. E aí, quando a gente vem para essa necessidade, essa aceleração de desenvolvimento, né, essas exigências cada vez maiores, o que eu sempre digo para o gestor é, cara, vai lá, dá desafios à altura, então, né? Desafia. Eu quero muita coisa, muito rápido. Beleza, já aconteceu isso dentro do meu time, né? Então, eu sempre puxo uma pergunta que às vezes é até polêmica nos meus one-on-ones, né, dentro do mapeamento de PDI, e o que mais você faria dentro da Evo? Né? E aí eu tive uma estagiária que ela falou, eu cuidaria do produto. Eu acho incrível cuidar do produto. A pessoa na primeira, poderia parecer, né, que absurdo, você na sua primeira experiência profissional ainda aprendendo a lidar com people, né, e tudo mais, você já quer falar de produto, sei lá o quê. E hoje ela é uma das nossas PMs, né, por quê? Beleza, você quer cuidar do produto, toma desafios à altura do que você está querendo pleitear aqui dentro da organização, né? Mas tudo isso com uma responsabilidade muito grande de alinhamento de expectativas. Então, olha, eu posso te prometer, porque já existe esse planejamento, já existem esses recursos, já existe a possibilidade dessa oportunidade, que isso vai acontecer em algum momento, se tais aspectos aqui forem cumpridos, se a gente conseguir conduzir a sua experiência dessa forma. Ou não, eu não posso mais. E por isso vem a importância do que é importante, o que é relevante, quais são as expectativas dessa pessoa. Porque talvez eu não consiga te dar o cargo PM a curto prazo. Mas eu sei que para você é relevante
qualidade de vida. E aí eu consigo te bonificar, por exemplo, com algo que seja relacionado a isso. Consigo te dar uma viagem, consigo te dar umas folgas bacanas, consigo te dar, não, para você, reconhecimento. Então, parabéns, você vai me entregando resultado, todo mês você vai estar lá com um fotão gigante nos reconhecimentos diante da empresa inteira. Então, conseguir mesclar isso, desafios à altura, sendo transparente com a realidade da organização, mas também mapeando quais são as possibilidades que você tem de fazer com que aquela pessoa permaneça com você, se ela for um talento indispensável, né, para a empresa. E uma coisa que eu sempre puxo também é que você precisa mapear os processos que você tem. Porque eu acho que hoje, 2023, pós-pandemia, indústria 4.0, tudo que a gente está vivenciando, você perder talentos em trabalhos extremamente operacionais e repetitivos é uma perda de tempo. E é uma perda de talento, que é ainda mais grave, né? Cara, você tem tecnologia para tudo hoje. Investe nessa tecnologia e bota o humano para fazer aquilo que só o humano pode fazer. Isso vai fazer com que os talentos eles vejam ainda mais valor dentro dessa experiência. Super, super isso. Melina. Tava com dificuldade de tirar o mudo. Então, na verdade, eu acho que combinaria algumas respostas aí, porque eu acho que muito do que a gente compartilhou está muito mais na essência daquilo que a gente acredita de desenvolvimento deles do que propriamente práticas, né? Cada uma vai ter a sua prática individualizada pelo conceito da empresa, a essência da empresa, o que a gente faz de diferente, mas no final, como eu já repeti, acho que em todas as minhas respostas eu disse o mesmo, né? Fazer com que esse talento fique, fazer com que ele entenda o valor que ele entrega e fazer com que ele se sinta pertencente à empresa, né? Mas falando desse novo momento, acho que não seria nova geração, acho que é novo momento, porque a gente vai ver, talvez galera com mais experiência, talvez esteja vivendo essa ansiedade, essa aceleração, essa questão de querer as coisas para ontem, o que vai ser o meu amanhã, outro vírus, outra pandemia, meu Deus, o que eu faço? Agora eu vou mudar depois. Então, acho que é um anseio natural do momento que vive, né? E acho que a Dani colocou muito bem do quão importante é setar essas expectativas e alinhar isso de uma forma contínua. Uma conversa, existe um processo, existe uma maturidade. A gente não pode pular etapas, né? E aqui, dentro da SAP, funciona da mesma forma. Hoje eu entrei, hoje eu sou um estagiário, hoje eu vou me desenvolver. O amanhã, a gente não sabe, mas tu está no processo de desenvolvimento para quando chegar o amanhã, vai estar pronto, né? Porque chegou a oportunidade, chegou o fit perfeito, tu te dedicou no tempo que tu precisou, tu teve conversas saudáveis com gerentes, e aí eu coloco o papel dos gestores aqui com conversas contínuas e saudáveis, onde exista um one-on-one, onde a transparência prevaleça, onde o óbvio seja dito, onde as expectativas sejam setadas de ambos os lados. Diz para ele o que tu busca e escuta o que ele está esperando de ti, né? Mede se isso faz sentido para ti. O match não tem que ser só da empresa com o candidato, com o estagiário, com o profissional. Tem que ser do profissional com a empresa também. A cultura, a essência da empresa faz sentido para ti? Essa é a forma da gente fazer com que eles fiquem, que eles entendam que isso faz sentido para eles. Dentro do EXP a gente tem um logo, eu posso chamar, que é Help Interns Find Their Purpose, né? Então é realmente os estagiários a encontrar o propósito. E o propósito vai muito mais além do que um cargo, vai muito mais além do que uma oportunidade de ficar. O propósito está muito ligado àquilo que eles acreditam e nos valores que eles estão lutando, né? A SAP tem grandes 5 comportamentos que a gente trabalha com os How We Run Behaviors, e que é aquilo que a gente trabalha em cada uma das áreas. Então, os gerentes vão estar baseados naquilo para cobrar entrega, mas ao mesmo tempo para desenvolver. Os gerentes acreditam que a gente não desenvolve estagiários para ficar para mim, me pertence, é meu. A gente desenvolve estagiários para deixar eles prontos para dentro da empresa. Então, acho que essa combinação, essa conversa, essa troca, de novo, né, que os estagiários são os donos das carreiras deles, eles têm uma rede, né, um suporte de colaboração. Se esse suporte está bem alinhado, se esse suporte trabalha junto, sem dúvida vai haver um desenvolvimento. O desenvolvimento acontece porque a gente vai deixando o networking acontecer. E hoje, no mundo comunicativo, tecnológico e com essa aceleração, o networking é a chave
É eu conhecer pessoas, eu fazer com que as pessoas me conheçam, eu ir lá e conseguir ter a oportunidade de ser escutado, de eu levantar a minha ideia e dizer, ó, segura ela aí. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, minimiza, não vamos fechar essa janela porque ela vai ser usada lá no futuro. E é isso, minimiza a tua ideia agora. Aguarda, porque tem um processo para ela evoluir. E a gente volta para ela lá no final e a gente vai ver um grande resultado. A gente tem grandes cases de sucesso onde vieram com uma ansiedade assim absurda de eu preciso disso para ontem, mas a gente não consegue entregar nada para ontem. Então a gente respeitar esse tempo e trabalhar em conjunto com os gestores e que eles entendam que esse valor e essa troca lá é saudável. Então acho que o João colocou bastante, e a Dani também, do quanto a gente trabalha a capacitação dos líderes para esses talentos, né? Como a gente prepara eles entendam. Porque é muito mais, às vezes, eles veem no gerente óbvio, a gente trabalha dentro da SAP, a gente tem plataformas de mentoria, plataformas de coaching, diversos treinamentos, mas é no meu dia a dia, é o meu gerente que vai lá fazer uma one-on-one comigo, vai me dar um feedback de performance, é para ele que eu vou perguntar, eu quero chegar aqui, como que eu faço? Como é que o gerente encara uma pergunta dessas, né? Então, acho que tudo isso é um combinado, né? E é a comunicação, a conversa e a transparência que faz a gente chegar nos bons resultados para ambos os lados. Perfeito, maravilhoso. Inclusive, o combinado não sai caro, né? Então, quando essa conversa existe, os frutos também são bastante positivos. Então, para encerrar, né? A menina fala sobre esse senso de pertencimento, nesse momento que a gente vive, o que é esse anseio por essa celebração toda, é o contexto, né? Então, mas que mesmo vivendo esse contexto é importante não pular as etapas, desfrutar do processo, até porque o processo, ele é onde, acredito eu, que a gente mais tem esse aprendizado, né? E que os gestores fazem parte desse apoio nesse sentido. E o network, no final, é a chave, é importante se conectar com pessoas, aprender com essas pessoas, ensinar se possível também, e cada vez mais ir avançando, né? João traz a cultura e os aspectos, João fala uma frase incrível sobre a cultura e os aspectos organizacionais, sendo a base e a construção da ponte entre os talentos e essas atividades que eles vão estar desempenhando. Então, como é importante estar desafiando esses talentos para que não seja um desperdício de talento, está destinando eles a processos e tarefas repetitivas e demasiado muito operacionais, né? Então, como cuidar muito nesse sentido. A Dani faz para a gente também a responsabilidade quando a gente fala em corporativa, entender o que a gente vai alimentar. Se a gente tem essa ferramenta nas nossas mãos, é importante não alimentar o diálogo e focar também nessa maturidade, como desenvolver essa maturidade. E a André, no começo, também reforçou essa questão, né, que com essas várias gerações coexistindo, a transformação do ambiente de trabalho também é importante, né, em relação à empresa, como se comportam essas novas gerações e como a empresa pode se comportar, tendo um match o mais possível, mais cercano, mais próximo do perfeito possível, né? Então, agradeço muito vocês por terem participado desse momento, por terem participado, por terem compartilhado com a gente as melhores práticas para estar um pouco desse ranking, né? Recordo a todos que o ranking já está também disponível no nosso site, na página do LinkedIn. Espero que vocês tenham compartilhado bastante momentos, se fácil nas redes sociais, marcado a gente, usado as hashtags. A gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, a gente vai mandar o link para todo mundo, para que vocês possam rever, caso sintam a necessidade, até mesmo compartilhar presentes, né? Aproveito também a oportunidade para convidar todos a participarem do nosso estudo também dos jovens já efetivados, né? O EF que trabalha esse início de carreira, mas já com a trilha de carreira, né? Então, assim, essas pessoas que já não têm um contrato temporário e estão no mercado de trabalho já como efetivo. E é isso, agradeço muito vocês. E por último, mas não menos importante também, quero ter uma licença poética para agradecer a equipe da FastJob que participou da realização desse evento no começo, antes, durante, agora no pós também, com todo esse trabalho incrível, multi-idiomas, né, multinacionalidades também, mas que fez esse evento acontecer e ter um grande êxito no final do dia, né? Então, muito obrigada a todos. Espero encontrar vocês em breve em novas oportunidades de trabalho em conjunto. Boa semana para vocês. Um abraço, tchau, pessoal. boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais.